Panorama Geral. Notícias, informações, análises, debates. Panorama Geral, um produto Sabe Caxias. No ar, Panorama Geral. Notícias, informações, análises, debates. Panorama Geral, um produto Sabe Caxias. Alô galera, tudo bem? Tudo certo com vocês? Aqui tudo bem, tudo beleza? Sou Miguel Brambila, estamos começando mais uma edição do Panorama Geral desta quinta-feira, dia 14 de janeiro de 2021. Mais um dia, mais uma edição do programa. Hoje, daqui a pouco, uma entrevista com o Gui Caldeira, cantor que faz muito sucesso aqui na nossa região e está trazendo aí também algumas informações sobre o seu novo espetáculo, Chaplin. Ele fala sobre isso, fala sobre outras coisas também. No final do programa roda aí uma das músicas, né, latino-americana, ele e o Andrigo Costa, nossos amigos aqui da Serra Gaúcha. E também, é claro, no Panorama Geral de hoje temos um bate-papo, como sempre, com Aquilino Dalla Santa, falando também sobre cultura, sobre cinema, sobre análises políticas, análises filosóficas, tudo isso no Panorama Geral desta quinta-feira que está começando agora. Legal? Um abraço, fica aí, um intervalo rapidão e já voltamos. Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro? Mecânica Tecnicar, limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar. Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para a sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook, Mecânica Tecnicar. Estamos na rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Faça revisões regulares no seu automóvel. Mecânica Tecnicar. Sabor da Serra, eu quero parceria. Sabor da Serra, eu quero pizza. Eu quero sabor, eu quero Sabor da Serra, eu quero pizza. Ligue, peça sua, consulte os sabores no Face. Sabor da Serra, quero sabor, quero parceria, quero pizza. Pizzaria Sabor da Serra, a melhor pizza da cidade. Peça já! A Rebocar tem todos os tipos de engates e reboques que você precisa. Venha conhecer nossos serviços. Na Rebocar você fica tranquilo. Confira nossos produtos e contatos na página do Facebook. Rebocar, engates e reboques especiais. Já passei por quase tudo nessa vida. O Sacolão da Economia no Kaiser tem o que você precisa para abastecer a sua casa. Frutas e verduras fresquinhas, carnes excelentes, mercado e padaria. O Sacolão da Economia tem sempre ofertas especiais e exclusivas. No Sacolão da Economia você encontra o melhor ambiente para suas compras e para a sua família. Trabalhamos com fornecedores escolhidos com cuidado e experiência para você. Vem para o Sacolão da Economia. Estamos te esperando com uma oferta especial para o seu orçamento. Compre mais, compre melhor. Compre no Sacolão da Economia, o Sacolão do Kaiser. Rua São Francisco de Paula, 455. Fone 32 26 27 31, no bairro Kaiser. Não importa o que aconteça, você tem sua moto, você tem a Maremoto. Quando precisar tomar ar, dar um rolê, relaxar, trabalhar, você tem a sua moto, você tem a Maremoto.
Na Maremoto Center você encontra tudo o que precisa para a sua moto. Revisões, manutenções, equipamentos, acessórios. Maremoto Center, não importa o que aconteça, estamos com você. Estamos na Rua Tronca 2776, bairro Exposição. Acesse nossa página no Face. Maremoto Center, tudo para a sua moto. No ar, Panorama Geral. Notícias, informações, análises, debates. Panorama Geral, um produto Sabe Caxias. Voltamos a apresentar o Panorama Geral by Sabe Caxias, programa aqui pela sua Sabe Caxias, pelas nossas plataformas. Lembrando sempre que estamos também em outras plataformas parceiras, como, por exemplo, a Bitcoin, que amanhã tem o Cafeína Talk Show com o meu amigo empresário de Porto Alegre, o Boa Souza, que foi empresário dos Replicantes, que foi produtor do Júlio Reni, que participou de toda a cena Vortex de Porto Alegre, jornalista do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre, tem livros lançados. Não perca o Cafeína nesta sexta-feira nas plataformas da Bitcoin TV. Você coloca Bitcoin TV também, encontra. Aqui você está no Panorama Geral by Sabe Caxias e temos alguns movimentos surgindo junto com a expectativa boa de vacinação, surgidos também da virada do século e da década de 2020 para 2021. Está na linha conosco para falar também sobre os seus projetos mais uma vez. Meu amigo Guilherme Caldeira, meu colega de profissão artística, cantor também. Alô, Gui, boa noite. Olá, Miguel, que satisfação, Panorama Geral, olá, galera, salve, salve, boa noite a todos, bom dia, prazer imenso estar de volta aqui conversando com vocês. Legal, volta e meia, temos que trocar essas ideias, abrir os espaços que vamos, né, pelos quadradinhos, construindo a nossa cena. Eu recebi hoje à tarde aqui hoje, né, quinta-feira, dia 14, o teu serviço de show que acontece amanhã, Pop Rock com Chaplin, a partir das 19 horas. O que é isso? Fala um pouquinho sobre isso. Já está dando para sair da toca, Gui? Chaplin é um projeto novo, um projeto que a gente já teve a experiência de estrear ele na praia da Âncora, de Arroio de Sal, né? Agora nesse sábado e domingo passado, foi incrível, né? Tivemos um carinho muito grande do público, uma galera muito querida que nos recebeu muito bem lá na Praia da Âncora, das empresas Segmundo e Canto do Galo, né? Então foi uma galera incrível, a gente tocou junto, eu e o Andrigo Costa. Para quem não sabe, o Andrigo, a gente já tocou em alguns projetos anteriores. Estamos de volta, né, com o Chaplin agora, para novamente, e também de uma forma mais renovada também, levar alegria, emocionar, né, o público. O que é o projeto Chaplin? O que significa? Qual é o repertório? Olha, basicamente o repertório, assim, a gente está... uma coisa que foi até importante tu me perguntar, porque quando a gente tem um projeto... Geralmente essas bandas planejam o repertório e saem para fazer show, né? O repertório, geralmente é assim. Como a gente já tem uma bagagem de tempo já tocando juntos, e já temos um repertório de outros projetos já... na cabeça, assim, né, na alma, enfim, no feeling ali musical, a gente vai procurar manter o que a gente tocava nos antigos projetos e também renovar o repertório, né. A gente tem, claro, sempre buscando renovar o repertório para não ficar aquela coisa assim, mais do mesmo, né, mais do mesmo. Então, a gente vai agora, nesse sábado, dia 15, tocar no Cebola Prime Beer, né? Vamos tocar lá, então nós vamos em trio, eu, Andrigo e também o Aramis, vamos tocar. Deixa eu te perguntar, é sábado ou é sexta? Porque hoje desculpa, sexta-feira. Sexta-feira. Só meio perdido aqui.
Sexta-feira. Sábado nós temos Amanhã? outro show também que é isso. Sexta-feira no Cebola, né? Que também não deixa de ser uma estreia, né, na cidade do projeto, né? Então é uma estreia do projeto na cidade, e porque a gente já fez fora, o show fora. E no sábado nós temos também um show na Boss Gastropub, que também é com o projeto Chaplin, né? Também vamos seguir dando continuidade aos shows aí, e aí vai adiante o projeto, né? O pessoal está voltando já, eu tenho acompanhado, mas de fora. Eu não voltei ainda, porque o meu projeto é mais banda, é maior o projeto. Não tem um projeto bar, até por causa da... Já está voltando, nós tivemos todos os problemas da virada de ano, o edital novamente surgindo, novembro deu um pouquinho, depois travou, e a culpa caiu sobre as casas e os artistas, né? O pessoal está cuspindo menos agora, Guilherme? Cara, eu vou dizer assim, ó, a gente, eu até estava acompanhando o grupo, né, do movimento, né, então, aí minha mãe veio para Caxias, obviamente eu tive que me manter afastado um pouco do público de massa, assim, porque como minha mãe é um grupo de risco, eu, né, obviamente tinha que me cuidar para não ter perigo de acontecer alguma coisa grave com ela, né, então eu me afastei um pouco do grupo, mas segui acompanhando de longe, né, o que estava acontecendo, né, e ainda estou aos poucos, assim, não estou acompanhando tão seguido quanto antes. Foi bom que surgiu o grupo, o movimento que nós existimos, que agrega artistas, etc. Mas eu falo pessoalmente, você, né, tu, Rodrigo, o teu empresário, os bares, como é que tu está vendo aí? Eu acho que aos poucos está voltando, mas não tão acelerado, não para valer, assim, são poucos os bares, os pubs que estão abrindo, são poucos, ainda tem muitos que ainda tem aquele receio, né, então não querem abrir ainda para a música, né, para ter o espaço dos músicos, né, abrir o espaço aos músicos. Então são pouquíssimos os bares ainda que estão tendo essa liberdade de poder colocar. Não sei, acho que é isso. É isso aí. Mas enfim, né? Vai aos poucos, né? A coisa vai voltar ao normal. Enfim, eu percebo aí pelos vídeos que tu coloca para circular que tu é o cara que gosta de chamar o público, de dançar no meio das pessoas. Não dá para fazer nada disso, né? Tem que ficar ali longe cantando com o violãozinho. Sabe que eu sou muito emocionado, né? Então, assim, eu dou um jeito, se a gente não tá, por exemplo, nos palcos, a gente dá um jeito de estar, pelo menos, nas rádios locais, assim, que nem a gente tá recebendo um super acolhimento e um carinho muito grande das rádios aqui da região, né? Então tem a galera da Jovem Pan, a galera da Rádio Comunitária Caxias, da Rádio Legal, tem uma série de amigos que estão, de certa forma, a música está sendo difundida, está sendo transmitida pelas rádios, né? A gente fica muito feliz. Claro que a gente vive disso, a gente precisa pagar as nossas contas, a gente precisa comer, se alimentar, enfim, fazer, né? E o que a gente precisa mesmo é trabalhar, né? Tá na atividade, nos shows e também sentir o calor do público, né? Então não são muitos os bares que estão abrindo, que estão dando tiver essa escolha de abrir, mas eu espero que logo tudo se normalize, que a gente consiga novamente recuperar a agenda que a gente perdeu, porque foi muitos shows que a gente perdeu. Eu perdi mais ou menos em 2 meses, acho que uns 50 shows, mais ou menos. Então é muito show, entendeu? Que tu perde eu não vou perguntar, não vou ser discreto de perguntar o teu cachê, mas representa uma boa grana, representa, né, na economia, e não é só tuas bandas todas, né? É muita galera que vive disso e que se esforça e que trabalha e que se dedica e que se entrega de corpo e alma, que está afastado dos palcos, e além, não falando só do dinheiro, mas falando do carinho do público, porque graças a Deus, Miguel,
eu posso dizer que hoje, aqui, falando de Caxias, da região, eu sou um cantor que sou muito bem querido por muita gente, querido por muitas pessoas, e por onde eu vou, eu recebo muitos abraços, muitos carinhos, eu ganho presente, eu ganho elogio, muitas palavras bonitas. Eu, graças a Deus, eu só tenho que agradecer a esse público maravilhoso. Estou aproveitando esse espaço para dizer o quanto eu amo o meu público, o quanto eu amo o meu trabalho, e sem eles a gente não é nada, sem eles a gente não consegue dar um passo à frente. É verdade. E quem é de verdade, né, sabe disso, em todas as artes. Você precisa ser, sendo você acaba irradiando, né, a tua personalidade. Gui, eu não sei se eu te perguntei isso já, o Cafeína que nós gravamos segue tendo views, de vez em quando, eu me lembro, já temos um monte de views lá, nós falamos também no Sabe Caxias, mas eu não me lembro se eu te perguntei se tu pretende, tu é um intérprete, né? Intérprete de Legião Urbana, intérprete de muita coisa boa aí que tem na música. Eu faço cover. Pretende compor, gravar coisas tuas ou gravar coisas de outros, em algum momento? Tem nos teus planos? Já tive experiências assim de gravar, de compor, de gravar, de interpretar músicas. Inclusive hoje a gente lançou uma música chamada Latino-Americana, que é uma composição do Andrigo Costa. A gente lançou hoje, eu interpretei, eu cantei só. É uma canção dele, ele compôs. Mas eu também sou compositor. Já gravei um CD com o grupo musical Imagem, ao qual tenho 3 ou 4 canções de minha autoria, que foi lançado no aniversário de 40 anos do grupo musical Imagem no restaurante Tulipas. Tulipa? Isso, Tulipa. Ali no YouTube. Tulipas eu acredito que tem o CD. O CD, deixa só um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo achar aqui que eu te mostro o CD, tá? Se tu der um tempo, eu te mostro o CD. Mas só as camisetas aí. Já achei ele aqui. Se eu me virar, eu vou achar um botijão de gás aqui atrás. Deixa eu ver o que tem aqui. O chimarrão tá aqui. Miguel, derrubei tudo. Olha aqui, ó. Esse CD aqui é o CD que eu gravei com o grupo musical Imagem. Tá? Sim. Aqui atrás tem as composições aqui da banda. Aí tem aqui Farol, uma música que é de minha autoria. Não Estou Sozinha, que a Gil Vargas canta, que é de minha autoria também. E Baby, que também é de minha autoria. É um CD que a gente gravou. Que o cantor, tu é compositor também, letrista. Eu não tinha te perguntado, acho. Não me lembro se eu perguntei, mas bom o pessoal saber. Uhum. Aqui tem toda a galera da Imagem, né? O produtor do CD foi o Éder Bergosa. O Éder, né? A gente gravou no estúdio do Joel Viana em 2013. Sim. Então eu já tenho assim, uma experiência de gravar músicas. Escrevo uma vez por semana, 2 vezes por semana, estou sempre escrevendo alguma coisa. Né? Algumas coisas a gente olha depois e diz, meu Deus, o que é isso? Mas outras coisas a gente se surpreende. Mas é algo que eu curto bastante. Mas eu estou curtindo muito agora o momento de interpretar mesmo. Gosto mais estou curtindo o momento de interpretar. Até falei com o Andrigo agora, disse, cara, se tu tiver como compor alguma música, dei para ele como se diz, o norte de como eu gostaria que fosse a música. E ele é um grande compositor também. Ele compôs uma música muito, muito bacana, que é latino-americana. E aí ele já disse, não, já tenho uma ideia aqui, já sei mais ou menos o que fazer. E a produção dessa música que a gente lançou hoje, o clipe, e vai lançar nas rádios agora, a partir acho que da semana que vem. Esse clipe está à disposição para o programa aqui, para a gente rodar no final? O que? A música? O clipe, O clipe? O clipe eu posso te enviar, tá? Eu acho que eu te enviei pelo WhatsApp já. Pode. Me manda de novo, nós estamos falando meio que ao vivo aqui.
né? Em seguida já está no ar, eu já vou rodar no final o teu clipe, então. Latino-americana. Legal. Latino-americana, banda Chaplin. Legal. Banda Chaplin. Pop rock com banda Chaplin. Só Chaplin. Legal. Perfeito, meu amigo. Então é isso. Né? Vamos dar um serviço de novo. Satisfação, viu? Poder conversar contigo, trocar uma ideia com essa galera querida aí. Então, obrigado pelo espaço, por poder também divulgar meu trabalho, dar um oi pra galera e dizer que a gente está morrendo de saudade, não vê a hora de poder abraçar e ver todo mundo, e abraçar realmente, né? De dar aquele abraço, né? De chegar perto, de poder, enfim, viver a nossa vida com mais intensidade, né? Que é coisa de, acho que é brasileiro mesmo, é assim. Claro, eu sou latino-americano e nunca me engano. Essa é valeu. Boa. Zé Rodrigues. Meu querido, esse eu cantei muito essa música. Eu cantei muito essa música na imagem. Essa música é Zé Rodrigues. Eu gosto de conversar sobre a história da música com a galera, e os músicos conhecem, né? O Zé Rodrigues tá no coração de muita gente, né? Como é que é? É verdade. Tem muitas coisas boas, né? Muita coisa boa. Essa é uma delas. Essa é uma delas. Eu conversei com o Guilherme, obrigado, Caldeira, cantor, compositor. Gui Caldeira. É que o meu nome, na realidade, meu nome é Guilhermo. Guilhermo tu é castelhano? Sim. Na realidade, meu nome é Guilhermo Nobre Caldeira. Meus avós eram... Na realidade, o nome não é daqui da América do Sul. É que senão seria Guillermo, né? Então, Uruguai, Paraguai, Argentina se pronuncia Guillermo. Como ele é com 2 L's, é espanhol, Guilhermo. Legal. Com 2 L's. Mas eu prefiro que me chamem de Gui, que já tá, de bom tamanho. Tá bem. Gui Caldeira, obrigado, até a próxima. Valeu. Obrigado. Dele no final aí. Nós estamos apresentando o panorama geral, Sabe Caxias. Temos, depois do intervalo, aí o Aquilino também, trazendo informações do dia, movimentos artísticos, culturais, coisas da cidade. E depois disso, música, o panorama geral. Já volto, intervalo, já voltamos. Fica aí. A Bioner tem tudo o que mais importa para o seu pet. Rações, acessórios, produtos de higiene e sanitários. Na Bioner você também encontra sementes, mudas, ferramentas, produtos coloniais. Bioner, compartilhe felicidade. A CPR é uma loja especializada em rodas e pneus. Expertise de mercado há quase 30 anos. Marcas consagradas, preços especiais. Venha conhecer a CPR Rodas e Pneus. 2 lojas na cidade para melhor atender você. Curta nossa página no Facebook. CPR Rodas e Pneus. Moreira César 1140, fone 3224-1799. Fortunato Model 2423, fone 3224-3253. CPR Rodas e Pneus, você é o nosso melhor amigo. A CPR é uma loja especializada em rodas e pneus. Expertise de mercado há quase 30 anos. Marcas consagradas, preços especiais. Venha conhecer a CPR Rodas e Pneus. 2 lojas na cidade para melhor atender você. Curta nossa página no Facebook. CPR Rodas e Pneus. Moreira César 1140, fone 3224-1799. Fortunato Model 2423, fone 3224-3253. CPR Rodas e Pneus, você é o nosso melhor amigo.
Nós da Mecânica São Eloy também estamos com saudades de viajar. O prazer de pegar a estrada, ver as paisagens, encontrar os amigos e parentes, hospedarmos em hotéis. Nós da Mecânica São Eloy também estamos com saudades do vento no rosto, do movimento do horizonte, da companhia da família num passeio pelas estradas. Por isso mesmo seguimos nos aprimorando nos protocolos de segurança para este tempo passageiro. Ainda temos que nos movimentar pelo trabalho, garantir a segurança mecânica de nossos veículos, fazer a manutenção necessária para o dia a dia, na expectativa dos melhores dias. A Mecânica São Eloy confia em dias melhores. Mecânica São Eloy, trabalhamos pela sua segurança. Traga seu carro para nós. Estamos na Rua Olavo Bilac, 590, bairro Rio Branco. Fone 32 21 28 68. Acesse nossa página no Facebook. Mecânica São Eloy, confiança não tem preço. No ar, Panorama Geral. Notícias, informações, análises, debates. Panorama Geral, um produto Sabe Caxias. Voltamos a apresentar o Panorama Geral by Sabe Caxias nesta noite de quinta-feira e também repercutindo o programa ao longo da sexta-feira. Nosso programa vai ao ar às 11 horas pelas páginas que acompanham o Sabe Caxias e repercutem aí ao longo dos dias. É um prazer estar em sua companhia. Eu sou Miguel Brambila e está conosco também professor de filosofia, analista político, jornalista Aquilino Dalla Santa Neto, que tem trazido aí muitas boas informações e análises e também importantes reflexões sobre cinema, sobre cultura aqui para o nosso programa. Traremos outras também, vamos falar sobre essas questões que fazem parte do programa hoje. Vou trazer para o diálogo Aquilino, tudo bem, meu amigo? Como vai? Boa noite. Oi, boa noite, Brambila, como é que tu tá? Tudo bom? Estamos aí de novo, novamente. Legal, estamos bem. A pandemia, quando nós conseguimos garantir a subsistência, porque esse é o desafio da pandemia, e temos aí a liberdade de consumir o que nós mais gostamos de fazer, sendo o paraíso, né, da música, do intelecto, o que nós temos falado, né? Então, para quem tem essa possibilidade de se enclausurar domesticamente, na verdade, é uma boa prisão domiciliar. O problema é a economia e o resto do mundo que precisa também, né, de saúde, aquele. Pois é, e tu sabe que depois, por isso que quando a gente comenta por que o presidente age daquela forma, tentando sabotar a vacinação e falando mal da vacina, a gente não entende por quê. Porque isso, além de afetar a saúde da população, afeta a economia, as empresas estão indo embora, né, devido a essa postura insana. O ministro da Saúde, que é de Manaus, inclusive, que já deveria ter visitado Manaus há meses atrás, até para fiscalizar, para vivenciar aquele problema que Manaus está vivendo hoje, né, que voltou o caos lá. Então, daí, por isso que a gente não entende, né? Por que esse jogo contra a vacinação e falando mal da vacina, que a vacina não tem comprovação científica, que se tomar tu pode virar jacaré. Quer dizer, claro que ele falou isso gozando, claro, mas é uma sátira, é um humor negro, né? É um humor negro, né? Além de não socorrer, essas coisas. Mas daí a gente não entende essa postura. E está aí, está aí o exemplo. Olha o que aconteceu com o presidente dos Estados Unidos. Uma postura semelhante, imitada pelo brasileiro, e se continuar assim, e se seguir os passos do presidente americano, vai acontecer a mesma coisa. É impeachment, e vai ter aquele problema lá na frente, e vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá. As pessoas pensam o quê? Que as Forças Armadas, que o Congresso vai entregar o país, a nação com tradição democrática, como a dos Estados Unidos, entregar nas mãos de um louco, mentiroso, né? Aí, e o problema é o seguinte, só que aí
na contramão de tudo isso, é que o Trump fez 75 milhões de votos. E o Biden ali fez, parece que 8 ou 10 milhões a mais, 7 milhões a mais, 5, eu não tenho certeza, 84, 83 parece. E daí como é que ficam, né, esses seguidores? Ele foi bloqueado pelo Facebook, pelo Instagram, pelos canais digitais. Então, agora, e aqui a gente vive algo semelhante, só que um pouco pior, porque lá não houve sabotagem contra o sistema de saúde, atraso para vacinar, falando mal da vacina, então, e aqui está vendo isso aí. Então é um atraso para a economia, para a educação, que a educação não pode ser retomada da maneira que deveria. Agora vem o Enem, o estado do Amazonas a justiça lá já cancelou as provas do Enem. Então é um atraso geral em todas as áreas. E dentro disso, eu quero concordar contigo, eu acho que ele faz isso de forma planejada, num plano, como nós já dissemos aqui, de perpetuação do poder. Não é omissão, essa história de dizer que o STF amarrou as suas mãos, dando poder para os estados e municípios, não é. Fato, estava calculada essa desculpa, e também a questão da cloroquina, né? Para a cloroquina, inclusive, o Mandetta fala no livro dele, para alterar a bula da cloroquina de uma forma simplesmente como se alterou a Bíblia, né? no passado, sem nenhum tipo de contexto real e científico. Depois eu vou falar do livro aqui do Papa João Paulo II, mas é outra questão, falando em ciência religiosa, que é um livro excelente. O Bolsonaro simplesmente, teimosamente, consegue, como tu disseste muito bem, arregimentar esses seguidores que são também negacionistas, obscurantistas. Há uma diferença grande com relação aos Estados Unidos, é simplesmente que ela tem muito mais dinheiro, é a maior potência do mundo. E aqui nós estamos, comparando o Titanic com aqueles barquinhos egípcios antigos que navegavam quase que com palha, né? É verdade. E eu lembro através do cinema dos barquinhos. Mas então, e a questão é essa. Como é que a gente vai agora vivenciar, como é que a gente vai caminhar em frente de uma maneira dessa, onde tem insegurança, onde tem resquícios de má gestão, de má intenção, né, de sabotar a vacina e negar a ciência. Então, o que acontece? Nós estamos à beira do caos, porque isso vai levar muito tempo ainda. Que a vacinação, e da maneira que eles querem colocar, implementar, abrindo, ali, inaugurando a vacina no mesmo horário em todos os municípios do país, mais de 5.600 municípios, quer dizer que tem município que tem 2.000 habitantes, vai ter lá qual é o estoque de vacina para um município que tem 2.000 habitantes? E daí como é que fica? Eles querem protagonizar, eles querem fazer manchete em relação a isso aí, ao invés de priorizar realmente as áreas, os estados, os municípios que estão vivendo o maior problema. Tá? Então, isso aí é a impressão que dá. A gente não é especialista em logística, claro, mas tu fica analisando as coisas, né, e quem está lá na qualidade de especialista está fazendo esse tipo de coisa. Então isso dá a certa impressão de populismo. São populistas. Para dizer assim, viu, eu só estava brincando, porque, na verdade, é isso que o Bolsonaro faz quando ele avança e recua. Ele avança 2 passos e recua 1. É uma estratégia que ele usa desde aquela história do AI-5 lá, que passou em branco, né? Foi um atentado constitucional, o presidente da República participar de um protesto onde se pedia a volta da ditadura militar e a quebra, né, da Constituição. As pessoas nem sabem muito bem, os seguidores dele, o que é o AI-5, e quem viveu a ditadura não viveu como as pessoas que foram perseguidas, né?
Nós passamos por isso e não vivemos. Eu não sofri com a ditadura, mas não é por isso que eu sou a favor de matar pessoas, de torturar pessoas. Ele disse, por exemplo, que a Dilma não mostrou o exame, não mostrou a marca da tortura, né? Ele também não mostrou nada. Então só faz política, né? Dos exames dele lá e etc. Então ele se faz de bonzinho no puxadinho dele, é populista isso. Não tem outro nome para isso. Agora eles vão dizer, não. Mas o populismo é assim, o Vargas foi populista, certo? O Jango foi populista, vamos dizer que sim. O Lula foi populista, mas um populismo que não cobrava o preço da vida das pessoas. Então agora esse tipo de populismo o preço que está se cobrando por esse populismo é muito alto, que é mais de 1.000 mortes por dia. Então aí que entra aquela questão do crime contra a humanidade, né? Sim. Então daí entra essa questão. É por isso que as pessoas estão entrando com processos de impeachment, e é um em cima do outro, tá? E não deixa de ser um genocídio anunciado. Não deixa de ser. Até porque o STF já se colocou nessa questão também. Então, não sei. Vou te colocar a real. Eu acho que nós podemos até, brevemente, antes de entrarmos em outros assuntos, aprofundar essa questão do populismo, com a tua especialidade filosófica e de conhecimento dos presidentes da República. Particularmente como cidadão, eu acho que o populismo representa, como tu disseste, inclusive no teu livro, né, a dificuldade do brasileiro em votar, em escolher corretamente. O voto de protesto, já aprendemos que é ruim, né? Você pode escolher qualquer pessoa, qualquer salvador da pátria. Então, eu concordo que isso desde sempre concordei, que essa conta está na pessoa de Jair Bolsonaro, e que deve, sim, né, a história, e também aqui o presidente responsabilizá-lo por isso, mas há os negacionistas que dizem que não, enfim. Então, quer dizer, ser popular, e aí o brasileiro precisa entender, né, porque a política precisa, né, enfim, da divulgação, inclusive é constitucional. Agora, ser popular é diferente de ser populista, não é, aquele? Não, claro, são duas coisas diferentes. O Lula era, né, de repente eu possa ter cometido um erro agora, ele era popular, mas também ele agia, dentro da popularidade dele, ele queria se aproximar a uma condição de estadista, na verdade. Chegou muito perto. Se não houvesse aquelas questões do mensalão e os processos depois agora, inclusive, eu esqueci de te colocar antes, quando a gente estava falando do Trump, que agora que o Trump, na verdade, vai começar a ser investigado, tá? Porque ele tem vários problemas lá, inclusive de sonegação de imposto, de fraude das empresas dele, inclusive, da rede de hotéis dele, e não se sabe também se ele não vai, né, até, de repente, né, sofrer aí uma acusação aí e até ser preso. Então, os Estados Unidos nesse aspecto, eles são muito certos, muito severos. Tem uma série que não é de hoje, é o House of Cards, excelente, que está à disposição aí, o pessoal que conseguir baixar ou ver na Netflix ainda está. House of Cards, é sobre essas intrincadas questões aí políticas dos Estados Unidos. Foi muito famosa, mas depois o ator se envolveu aí em questões, né, de assédio sexual e aí foi afastado mas é um excelente ator. Sim, o nome daquele ator, ele fez vários filmes. Eu digo daqui a pouco para nós que eu vou pesquisar o nome dele. Ele fez, inclusive, Sete Pecados Capitais, com Brad Pitt e Morgan Freeman. E ele fez vários filmes. Sim, esse filme que tu fala, Seven, eu vi recentemente também. Que ele é um psicopata, né? Ele é o psicopata no filme. Tá? Kevin Spacey. Isso excelente. Robin Wright é a mulher dele também, né? Ambiciosa, né? Michael Kelly é o assessor dele e mostra todos os bastidores da corrupção, né? Da política americana. Excelente. Ele fez Epidemia também com o Dustin Hoffman.
tá? Que era sobre o vírus Ebola, que é mais ou menos o que a gente está vivendo hoje, que é uma questão de transmissão. Ele fez esse filme também, ele fez outros filmes. Mas eu queria te colocar os ministros demitidos do governo federal, porque eu quero entrar numa questão aqui que tu até pode fazer também a tua observação, claro. Então, o primeiro a ser demitido foi o Gustavo Bebiano, que depois morreu de ataque cardíaco no Rio de Janeiro. Ficou 48 dias no governo, e inclusive ele ia, se não tivesse morrido, ele ia concorrer a prefeito pelo Rio de Janeiro nessa eleição. Depois veio o Ricardo Vélez, que é aquele colombiano que assumiu a pasta da educação, ficou 97 dias. Né? Ele era colombiano, estava no Ministério da Educação e não falava português. E o general Santos Cruz foi o terceiro, com 163 dias, e foi secretário de governo. Por que o Santos Cruz saiu? Ele saiu por divergência com o Bolsonaro. E, inclusive, esse aqui é o general que deu entrevista para o Globo News há uns dias depois, e perguntaram para ele o que ele achava da escola militar. Porque esse aqui era, pelo que a gente percebe, era o mais coerente lá dentro, que não ficou. E ele falou contra, não tem nada a ver a escola militar. A escola militar já era, já é uma coisa ultrapassada. Você pode matricular o seu filho numa escola militar, que nem Porto Alegre tem uma escola militar tradicional, Rio de Janeiro também, mas ficar abrindo pelo Brasil todo escolas militares hoje em dia, com a intenção de criar uma mentalidade de disciplina no aluno, hoje em dia ele foi contra, inclusive ele falou que isso aí não iria dar certo. Eu também concordo com ele. O Onyx Lorenzoni, que depois saiu da Casa Civil e foi para a Cidadania, no lugar do Osmar Terra, que saiu também depois. O Gustavo Canuto ficou desenvolvimento regional, esse a gente nem ficou conhecendo quem era. O Mandetta, que ficou 471 dias na saúde. O Sérgio Moro. E depois veio o Ventralbe, que saiu, deu lugar para o Decotelli, que saiu porque falsificou lá o currículo. E depois entrou o Milton Ribeiro, que é o atual ministro da Educação, que é aquele que diz que aluno tem que apanhar na sala de aula e confunde homossexualidade com homossexualismo. Qual é a diferença de homossexualidade com homossexualismo? Isso é o ministro da Educação. Porque não se usa mais homossexualismo, porque tudo que é ismo dá a entender que é uma doença, que é ruim, que é homossexualidade. É apenas uma pessoa que tem atração por outra pessoa do mesmo sexo. Então, não pode ser visto hoje como doença. Né? Psicologicamente, não é mais visto como doença. E ele vê como doença, porque tem aquela questão religiosa, né? Mas toda hora ele faz piadinha, né? Toda hora ele faz piadinha. Também é outro que não vai conseguir fazer nada na educação pela mentalidade. Mas eu queria destacar o seguinte, tem três ministros que não saíram por incompetência ou por problema de corrupção. E foi o Santos Cruz, foi o Mandetta e foi o Sérgio Moro. Esses três ministros, eles saíram por acreditar que estavam fazendo a coisa certa. O Mandetta na questão da saúde, o Moro na questão da justiça. Quando ele começou a perceber ali que o governo, que o presidente estava usando a instituição Polícia Federal, né, para proteger os filhos, né? E o Santos Cruz saiu também porque discordou da forma que estava sendo conduzido a política no Planalto. Então, esses três, os outros saíram por incompetência, por uma série de problemas. O Bebiano também saiu porque começou a dar entrevista para a Globo no início e o presidente não gostou. Não foi também. Eu ia dizer isso. Ele recebeu a Globo em Brasília, eu ia dizer exatamente isso. Foi por questão de ranço político do Bolsonaro, que odeia a Globo. Sim, e de uma pessoa que, se não fosse por ele não teria sido presidente. Né? Porque foi através do Bebiano que conseguiu um partido para ele concorrer a presidente. Sim. Então, ele não foi nem no velório, não mandou nada. Não. Provavelmente nem uma mensagem de texto, né, foi enviada. Então, os filhos dele lá, são coisas assim que tu não... E a corrupção no Rio, né, que voltou agora. Nunca saiu, né, eu acho.
Não, mas eu digo, voltou assim em manchete de novo, que é todo dia uma manchete diferente, que agora o Witzel nega. O Witzel nega que ele não tem envolvimento nenhum, e o secretário da Saúde, lá o ex-secretário da Saúde, confirma, e agora o empresário ligado também à corrupção também está confirmando o envolvimento do Witzel. Num sistema, né, primário ali, o que mais chama atenção é o primarismo usado pelo Witzel, que ele usou o mesmo sistema que o Cabral, inclusive usando a própria mulher. No mesmo escritório, com o mesmo empresário que fazia, né, as mutretas com o Cabral. Então, mas eles ficam dizendo que é inocente, como o Everaldo também, o pastor Everaldo, que era presidente do PSC, que concorreu a presidente na outra eleição ainda, presidente do Brasil, imagina onde é que a gente já está metido. E que está preso. Não, ele está preso e fica dizendo que é inocente. Quer dizer que, além de tudo, eles ficam ainda subestimando a inteligência da gente. E aí faltam agora as seringas, né? Faltam as seringas e o presidente está anunciando que parece que vai demitir o presidente do Banco do Brasil por iniciativas aí do presidente do Banco do Brasil. Eu acho que não vai ficar só na ameaça, eu acho que alguma coisa vai acontecer. É verdade. A manchete, inclusive, do Jornal Sul hoje, né, de ministro, eu vou ler um pedaço aqui para contextualizar. Ele está discutindo com o Guedes, que eu não sei onde anda, né? Para muitos, o Guedes é o falastrão. Qual é o plano de governo? Eu me lembro que o que ajeitou o Brasil no tempo do Fernando Henrique, eu era bancário, trabalhava no Itaú, foi o RV, a paridade, junto com o Pedro Malan, lá com o dólar. Nós estamos aí com o dólar. Claro, a pandemia é um outro fator, mas qual é o plano de governo de proteção, não é? De proteção que nós temos com relação a isso, né? Depois, a hora que eu achar que está mais adiante, né? Não tem plano, né? Não é de economia, não. De economia, não. Exatamente. Então, quer dizer, parece que se está governando um time de futebol, né? Você não aceita o contraditório. Aliás, tem muito treinador que são muito melhores do que para organizar uma equipe do que o Bolsonaro, que não é capaz de aceitar. Basta ver aquela reunião lá que se teve, que o Moro tornou público lá por essa questão. Mas aí todo mundo que sai é comunista. Uma estratégia, gostaria até que tu falasse sobre isso, a estratégia dos nazistas na Segunda Guerra Mundial foi todo mundo que era a oposição para convencer a sociedade virava comunista, né? Sem explicar o que era o comunismo, não é? Então você carimbava, e hoje em dia na rede social, depois do inquérito das fake news diminuiu muito, mas ainda tem negacionista dizendo que se você é contra, né, o mito, você é comunista. Isso aí é a maior palhaçada do mundo, né? A gente tem que ficar ouvindo esse tipo de coisa, de gente que acha que a Terra é quadrada e que a vacina tem um chip, e que tu vai virar jacaré. Mas o que acontece é o seguinte, é um atraso de mentalidade de décadas. Agora, essas pessoas que ficam insistindo, daí as pessoas falam, não, mas isso aí já existia, essa mentalidade. Eles apenas estavam esperando o cara certo para eles apoiarem, o cara certo para eles, né? Mas aí o que acontece? Sim, tudo é comunista. Se tu defende o meio ambiente, tu é comunista. Se tu defende se tu é imparcial com a questão de homossexuais, não tem nada a ver com isso, né? Cada um, tu é comunista. Se tu defende a boa educação, tu é comunista. Se tu é contra algumas coisas que eles entendem lá, que não faça parte da cartilha, tu é comunista. Então, essa é a explicação, como tu falou, que o nazismo, que os ministros de Hitler davam, né, perseguiam as pessoas por causa disso, com essa desculpa. Que o comunismo era a pior coisa que existia. Então, eu acho que não, a gente está vendo que não, né? Que o populismo ingrato é muito pior que o comunismo. Então, daí se entende, vai se contabilizar os prejuízos que tu tem com esse tipo de política, mortes, falta de políticas públicas, falta de transparência, corrupção também existindo. Por que não está existindo? Está existindo, sim. E como é que a gente Inclusive envolvendo a família do prefeito. Família. As rachadinhas agora, eu recebi por mensagem esses dias aí de um amigo que é bolsonarista, que colocou, não, tu vê, estão inocentando, era tudo mentira, as rachadinhas como tudo mentira, o Queiroz é uma mentira, a filha do Queiroz não estava lotada lá no gabinete
do presidente enquanto deputado e não ficava no Rio, né, fazendo lá, ela era trainer, né, ela era personal trainer, as outros funcionários fantasmas da Assembleia, a mãe do miliciano e a mulher do miliciano não estavam empregados no gabinete do filho do Bolsonaro? Claro que sim, isso aí existia rachadinhas, claro que existia, já foi comprovado a lavagem de dinheiro, o desvio. A evolução, né, do patrimônio, né? Claro, o crescimento patrimonial. Então, tudo isso aí é evidências, né? São evidências, testemunhas, várias testemunhas, queimas de arquivo, inclusive, com aquele que foi assassinado lá, o miliciano. Então, o que eu vou te dizer? É complicado. Complicado. E eles usam, na verdade, se usa ainda a mesma estratégia binária do pensamento que nós temos que combater, que então nós estamos questionando, e aliás, é dever do cidadão questionar o seu governante, por mais santificado que ele possa se aproximar, o que é impossível, eu diria, não só por causa do Bolsonaro, qualquer ser humano, eu não teria, você, ninguém de nós seria perfeito. Mas o pessoal aí passa a fazer aquela política estúpida, né? Ah, mas e os filhos do Lula? Ah, mas e o Lula? Ninguém aqui está dizendo que o Lula é inocente. Ninguém está dizendo aqui que não houve, né, Petrolão, Mensalão, que não houve lá os problemas com a Dilma também e tal, que estão sendo, né, que não houve problema com o Collor, que caiu por muito menos, o Fernando Henrique, aquilo que nós já conversamos e que está bem colocado, com dados, inclusive, no teu livro, que não está aqui atrás de mim. Os filhos do Lula não têm mandato político, nunca tiveram. A Dilma foi deposta, o Lula foi preso. Então, as pessoas que ficam ainda continuando a trazer o passado para o presente, para justificar os erros do presente, não tem nada a ver. Os outros cometeram seus erros, pagaram pelos seus erros. E agora quer dizer que isso isenta o atual governo de cometer erros? Não, né? E aí eles acham, eles disseminam isso, os radicais, né? Porque há muita gente, então eu já não acho que seja 35%, por cento ou milhões por cento, né? Porque ele fez 60 milhões de votos, aproximadamente 35% do eleitorado, né? Esteja ainda nessa faixa. Vai se esfarelando, porque muita gente votou o voto de protesto, que não queria, de forma nenhuma, novamente o PT no poder. O Haddad, e mesmo que fosse outro, né? Até porque temos poucos aí representantes. Muita gente ainda coloca a figura do Ciro Gomes. Essa é uma outra questão que a gente pode conversar. Quem será o oponente de Bolsonaro? Mas esse temor do retorno, porque houve, inclusive, que ele também rompeu, que é um direitista radical, que é o Olavo de Carvalho, né, que mora na Virgínia, né, que muitas vezes foi colocado como mentor deste governo, depois brigou com o governo, brigou com Caetano Veloso e faz um monte dizendo que o Foro de São Paulo, que a estratégia de fazer aí a União das Repúblicas Socialistas da América Latina, tal da URSAL. Então eles colocaram este medo, demonizando, e muita gente foi para o voto de protesto no primeiro populista que apareceu. E ele teve aí, se foi verdade ou não, a sorte, entre aspas, né, vamos dizer que foi, de levar aquela tal da facada, que eu sempre duvidei que fosse de mentira, mas eu estou até acreditando que foi, e não ir nos debates, né? E o único programa que eu via ele era a Luciana Gimenez, da Rede TV. Então, quer dizer, nós elegemos aí quase que o tiririca do baixo clero da Câmara dos Deputados, 30 anos sem projetos, né? E estamos pagando por isso, aquele. Ele veio do baixo clero, né? 30 anos na Câmara, ele não era nenhum iniciante, ele sabia muito bem como é que funcionava Brasília, como funcionava a Câmara, como funcionavam os projetos, só que ele adotou uma estratégia, né, que na verdade quem sustentou ele e a família dele esses anos todos na política foi a milícia do Rio de Janeiro. Aí, aquela associação que eles têm com a milícia, né, aquela simpatia, Mas o que acontece também é que quem está pagando o preço hoje em dia é a economia, é agora a saúde, é a educação, é a cultura do país. Então, Olavo de Carvalho é um louco, né? Uma pessoa assim, completamente fora de qualquer grau de coerência, tá? E se colocando ali como né, o mentor, como o maestro, né? Pessoa completamente, né,
sem atribuição nenhuma, que pudesse assim, a gente se basear, né, um governo se basear em conselhos do Olavo de Carvalho, só que faltava. Mas o que acontece também é que, e agora, né? E agora? Como é que vai ser agora, daqui para frente? Mais empresas vão deixar o país? Mais multinacionais vão fechar suas portas, tal. Mais desemprego, somado ao que já existia, e a crise econômica qual é a estratégia? Eu me admiro muito, até eu fiquei surpreso, como é que o ministro da Economia não veio à frente dos veículos de comunicação para dar um depoimento, fazer uma entrevista a respeito do fechamento da Ford e de outras empresas que está acontecendo agora diariamente? Qual é o plano? Qual é o plano para estancar essa sangria? Ou está lá também só para fazer... Eu acho que ele está se locupletando lá. Na questão dos ministros, por exemplo, falasse do Onyx Lorenzoni Gaúcho, e eu lamento, né, pela sua presença. Ele estava forte, lamento pela sua postura, né, que não representa aí muito da força e da história da política do Rio Grande do Sul. Quando ele foi desautorizado publicamente, um dia depois, que anunciou que o auxílio emergencial seria maior e que teria aí outras questões, e o Bolsonaro anunciou o plano, fez uma coletiva e tudo, e o Bolsonaro disse no outro dia, não vai acontecer nada disso, e pública, ele deveria ter saído. Dali ele foi para o Ministério da Cidadania e parou. Ali ele parou, não apareceu mais em entrevista, não apareceu mais em coletiva, também. Mas apareceu mostrando caixa de cloroquina. Né? Então, quer dizer, não se desligou completamente, mas ficou. Então se percebeu, e aliás, isso também era, psicologicamente falando, rapidamente, para também não exagerar na tese, era notável no comportamento do Bolsonaro que, se ele não tivesse ciúmes dos seus ministros, ele faria um grande governo quando ele se elegeu. Mas ele começou a ter ciúmes, né? Essa é a questão central. Por exemplo, ele cortou o poder que o Onyx tinha na Casa Civil, distribuiu o poder do Onyx ali em 2, 3 generais ali, tá? E daí enfraqueceu a figura do Onyx no governo federal, retirando o poder dele, colocando ele lá para escanteio lá no Ministro da Cidadania, lá, no Ministério da Cidadania, que não tem... não tem, a princípio, comparado com o poder da Casa Civil, é minúsculo. E não tem poder nenhum, não tem voz nenhuma. Então, e tirou de cena. Realmente, tu tem razão, ele tirou de cena o Onyx, porque o Onyx estava aparecendo demais também, como uma mandeta. E agora tu colocou a coisa da forma que é a verdadeira. O ciúme faz com que ele enfraqueça os ministros, o trabalho dos ministros, e achando que todos eles vão concorrer a presidente e vão tirar o lugar dele, e daí, fazendo isso o governo. Ele enfraquece as ações dos ministros que estavam lá fazendo um bom trabalho, que é o caso do Mandetta, e daí isso reflete, e depois esse tipo de comportamento vai refletir aonde? Na população brasileira, com falta de política pública, com falta de competência, lá à frente de um ministério importante, como era da saúde, e da cidadania também, tá? E também o Ministério da Cidadania também tem a sua importância, porque envolve a questão social. A questão social no segundo país mais desigual do mundo, né? Vamos destacar isso. O Brasil está em segundo lugar no mundo de o país mais... Então, a desigualdade social. Então, daí, isso aí tem que ficar destacado, porque depois... Né? Por que depois as coisas pioram? Porque não tem ações dos ministérios, não tem política pública, e aí vai. E nesse sentido, para concluir, antes de nós entrarmos na questão de cinema, e alguma outra questão que tu queira colocar, ele fez a mesma coisa com o Guedes. Por isso que eu acho que o Guedes está lá só para se locupletar. Eu acho que o Guedes é estilo House of Cards. Eles devem fechar as costas e nos bastidores, virar as costas e nos bastidores falar cobras e lagartos.
do presidente não é burro de falar nem no telefone, porque é inteligente o suficiente para ganhar dinheiro no mercado financeiro, como especulador, mas todos podem lembrar de uma reunião que foi feita com os presidentes dos principais bancos estatais e com uma equipe econômica sem o Guedes. E depois disso, toda a equipe econômica do Guedes abandonou e ele ficou lá. Então, que hombridade tem um cidadão desse como cidadão, como figura pública, não é? Demonstra justamente, né, uma venezualização às avessas do Brasil, que não é lá o Maduro, mas é o Bolsonaro, é a mesma coisa. Não é o comunismo da Venezuela, mas é essa visão de descentralizar. E, aliás, o Brasil paga por isso, de esperar o salvador da pátria, né? O Guedes é banqueiro, ele não está preocupado com a população brasileira, com a economia brasileira. Né? Caso contrário, né, não se fala nem em competência, porque não se sabe mais, então, já que não tem plano, já que não tem estratégia, então daí o que é? Não tem vontade ou é incompetente? E é por isso que as empresas estão saindo. Claro, né? É por isso. Claro. Né? Eu só queria comentar aqui sobre aquela professora municipal que o ano passado fez aquela declaração, que foi, inclusive, criticada pela Câmara de Vereadores, a Monique Varela Emer, mas, assim, agora está tendo aí os novos vereadores que entraram, né, estão todos contra ela, querendo a cabeça dela, na verdade. Mas eu queria só dizer uma coisa, tem coisa muito mais importante agora para os vereadores de Caxias, inclusive, principalmente esses que entraram agora com vontade, esses que entraram agora, que assumiram agora o mandato, para se preocupar. Por exemplo, não se sabe quanto veio para o Hospital Geral do Governo Federal para se combater a pandemia, quanto de recursos. Tá? Como é que vai ser a distribuição em Caxias? Como é que está o estoque de seringas? Como é que estão as obras aí que envolvem a questão sanitária de Caxias? Eu acho que tem coisa muito mais importante. Como é que está o atendimento às pessoas necessitadas? A quem não tem quem não tem a cesta básica, quem não está recebendo a cesta básica, como é que fica o programa de ampliação de cestas básicas? Não só das entidades privadas que fazem esse trabalho, que nem a Ação Cidadania, da Ruth Ordovás, ela já faz a sua parte, mas o município tem que fazer uma parte muito maior do que as privadas, do que as instituições privadas, do que as ONGs. Então, tem tanta coisa mais importante para ir atrás e se preocupar do que ficar perdendo tempo com isso. Isso que se faça aí um controle interno sobre isso aí, uma investigação interna, mas eu acho que tem muita coisa muito mais importante. A dica de hoje... Perfeito, não, só para inclusive o Troca Solidária, que é um programa interessante da Codeca, que troca lixo por comida, né, ficou suspenso porque passou a licitação, né, então não está tendo também as pessoas... Pois é. Né? Mais uma questão que pode ser fiscalizada. Né? Claro, né? Então, isso mesmo. Uma questão isolada ali, eu acho que não precisava dar tanto protagonismo. É que as pessoas agora querem... Eu acho que com essa onda de querer, desde aquele tempo de cura gay, e ainda tem essa história aí, que nós comentamos também aqui, se quer tornar o parlamento uma igreja. E o parlamento é para discutir questões práticas, a igreja é outra coisa. Né? Essa questão ética, moral, desde que não pode roubar, né? Obviamente, isso aí é o mínimo que se espera. E organizar a sociedade, enfim. Né? Então, quer dizer, dar manchete, atacar a honra das pessoas e o comportamento das pessoas enquanto, né, se disfarça a corrupção. Eu acho que isso aí é jogar poeira no ventilador. Eu acho que tu falaste muito bem e cobrar no início do mandato. Já ontem nós tivemos o Juliano Valim aqui falando da empresa, né, que inclusive é notícia de Porto Alegre. Hoje, em Porto Alegre, o problema é o mesmo, e foi hoje uma das pautas da Rádio Gaúcha de manhã cedo, com o Daniel Escola, que é nosso conterrâneo aqui em Caxias. Pois é, e vieram fazer parte da equipe do prefeito 2 pessoas de Porto Alegre, do governo do Marquesan, né? Então, quem assumiu a Codeca, e tem outra secretaria aqui, deixa eu ver aqui qual é que é a outra.
Então são questões importantes, né, que tem que ser cobradas. Quando você lembrar, você fala aí, não tem problema. Certo. Não, é só para te colocar que essas questões aí, elas podiam, né, estar sendo mais vistas de uma maneira diferente, porque tem coisa muito importante, né? Não, tá certo. Priorizar o que é a necessidade básica. É pandemia. Né, eu tenho as pessoas, amigos e pessoas estão com dificuldade, sim. Não é só por causa do veraneio que a Sinimbu está vazia, não. Por causa que as pessoas estão com problemas também. Sim. Não, é que teve uma nova secretaria criada, tá? Para quem iria enxugar a máquina, criou mais uma. Então é o Maurício Batista da Silva, né, que vai assumir a Secretaria de Gestão e Finanças. Tá? E então ele veio também do governo Marquesan, e duas pessoas de fora, mas tá tendo um ruído estranho aí, porque pessoas que achavam que iam assumir cargos aí, inclusive do PSDB, não foi bem assim a história, né? Mas posso falar da dica? Com certeza. A dica de cinema hoje é o clássico italiano Ladrões de Bicicleta. Esse filme é de 48, dirigido pelo Vittorio De Sica e estrelado pelo Lamberto Maggiorani, que ele fez vários filmes italianos. É um clássico que ele retrata, ele foi feito ali em 48, logo pós Segunda Guerra Mundial, logo depois. Então ali retratou a miséria da Europa e a Itália, né, inclusive, especialmente a Itália, que foi a que mais sofreu com a pobreza depois da guerra. Então ali naqueles núcleos habitacionais onde os italianos foram morar depois da guerra, que o governo meio que fez uns projetos meio ali para tapar o sol com a peneira, né, meio provisórios. Então existia um índice de desemprego muito grande. Então tinha já o bondinho, claro que tinha o bondinho aberto de transporte urbano, mas as pessoas usavam as bicicletas para se locomover, inclusive para trabalhar. Aliás, quem não tinha bicicleta não podia arrumar emprego, porque tinha que se locomover até o emprego, e às vezes era longe. Então, o que aconteceu? Ele conseguiu, depois de muita luta, um emprego, né, numa empresa que colava propagandas nos muros de painéis e tudo mais, e roubaram a bicicleta dele. E ele teve que... É uma história comovente, com o filho dele, inclusive, caminhando com ele na rua, procurando a bicicleta, porque ele precisava da bicicleta para manter o emprego. Então, tu imagina a sensação... E ali também é um filme que aborda a ética e moral, porque ele se segurou ao máximo para não roubar uma bicicleta de outra pessoa para manter o emprego. Só que chegou um ponto assim que ele se obrigou, porque ele não conseguia achar a bicicleta dele. Então é um filme comovente, um filme dramático, um filme bem dirigido, bem interpretado, com um roteiro magnífico, e ganhou inclusive o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro na época. É um filme preto e branco, mas é um filme que vale a pena assistir até para fazer uma comparação nos dias atuais, né, de quanto às vezes a gente despreza o que tem, né, e pessoas que viveram naquele período pós-Segunda Guerra Mundial na Europa, né, em toda a Europa ali, sofreram muito, né, porque casas destruídas, prédios destruídos, desemprego, fome e muito mais, né. É isso. Ladrões de Bicicleta. Ladrões de Bicicleta, de 48, direção de Vittorio De Sica. Então acho que tu vai achar depois ali, né, para colocar. Sim, claro, para que o pessoal possa ter, né? Perfeito, né? A dica está dada. Nós falamos também de House of Cards. O pessoal que gosta de série vale a pena assistir, porque ensina algumas coisas dos bastidores da política. Encerrando o programa, me lembro de resistir à tentação material de roubar uma bicicleta e manter-se, né, ético e digno com relação ao roubo. Quando você falou isso, o que me veio à cabeça foi o mercado de receptação de produtos roubados que nós temos no Brasil, que alimenta aí essa bandidagem toda, né? Compra de celular, muita gente boa compra celular roubado sem saber procedência, compra rádios, uma vez se comprava toca-fitas.
não é? Quando se tornou raso, né, o sentido da propriedade alheia. Isso é muito ruim. Quanto não acabar com a corrupção no Brasil, temos que lutar em relação de compreensão, né, do direito de propriedade pessoal, inclusive. Porque o que é pouco é o muito também, não é? Essas questões são interessantes. Muito obrigado pela tua presença mais uma vez aqui no Panorama Geral. Nós voltamos amanhã, sexta-feira. Foi um prazer, meu caro amigo. Tchau, abraço. Até amanhã. Amanhã ficamos aqui. Curta aí uma música no final do programa. Nós estamos encerrando. Muito obrigado mais uma vez. Amanhã voltamos com mais assuntos aqui no Panorama Geral. Obrigado, fique com Deus. Boa noite. Seu corpo quente enlouquece a gente, latino-americana. Olhar nada puro na direção, dizia que você sabe. Logo vem a explosão. Viene arriba, no resiste la emoción. Mueve este cuerpo adentro de la canción. Tú eres latina, mi americana. Movimento total de la sedução. Não te faz difícil, te entrega a sensação latino-americana. Nesse jogo de olhares você diz que é mais tarde. É duro, duro, duro. Nesse jogo de olhares você diz que é mais tarde. É duro, duro, duro. Este corpo me enloquece. Não te faz de difícil, te entrega a sensação latino-americana. Nesse jogo de olhares você diz que é mais tarde. É duro, duro, duro. Nesse jogo de olhares você diz que é mais tarde. É duro, duro, duro. Os tempos parecem difíceis, mas acredite, vai passar. Mantenha a alegria, mantenha o amor, mantenha o carinho, mantenha a esperança. Agrícola Juriti, rações, mimos e acessórios pet. Venha para a Agrícola Juriti, Rua Sinimbu 2440, 3204-1295, São Pelegrino. Agrícola Juriti, acreditamos num mundo melhor. Sua obra
obra ou reforma precisam andar rápido para que você sinta logo o conforto dos seus investimentos? Para isso, escolha o lugar certo para comprar. Venha para a Andi Ferragens e faça um orçamento conosco. Na Andi Ferragens, você encontra tudo o que precisa para suas obras. Materiais de construção, elétricos, hidráulicos, ferragens em geral, tinta, areia e brita. Parcelamos sua compra em até 12 vezes. Aberta aos sábados o dia todo, domingos e feriados pela manhã. Andi Ferragens. Estamos na Avenida São Leopoldo, 405, bairro São Leopoldo. Fone 3213 1125. Andi Ferragens, agregue valor à sua felicidade. Existem 1000 maneiras de você superar este momento de pandemia. Paciência, coragem, fé, confiança, criatividade. Existem 1000 maneiras de passar o tempo na sua quarentena. Muitas delas com sabor de queijo. Supere-se neste momento buscando as melhores receitas. A criatividade é sua. O queijo fazemos questão de apresentar. Casa do Queijo Rio Branco. Os bons sabores se juntam aos bons momentos. Avenida Rio Branco 1173, bairro Rio Branco. Venha nos visitar. No ar, Panorama Geral. Notícias, informações, análises, debates. Panorama Geral, um produto Sabe Caxias. No ar, Panorama Geral. Notícias, informações, análises,